Bom, eu vou iniciar aqui agora a apresentação de seção do Turton, né, que fala sobre a produção do éter dimetílico a partir da desidratação do metanol. O nosso grupo, ele é formado por mim, Eduarda, pelo Raul, pela Nathalie, pela Yara, pelo Isaac e pela Nicole. O dimetil-éter, ou DME, é um composto simples da família dos éteres, com a fórmula de CH3OCH3. Ele se apresenta como um gás incolor, volátil e de odor leve, sendo facilmente liquefeito em pressões relativamente baixas. Isso permite seu uso e seu manuseio em condições parecidas com a do GLP, o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Sua produção industrial se baseia na desidratação catalítica do metanol, como mostrado na reação central do slide. Duas moléculas de metanol geram DME e água. Essa reação é bastante eficiente e utiliza catalisadores sólidos ácidos, como alumina e zeólitas. Além disso, o DME ele pode ser produzido de uma forma mais sustentável, a partir do chamado gás de síntese, o SynGás, que é uma mistura de CO e hidrogênio, o que possibilita rotas integradas com fontes renováveis, como biomassa ou resíduos orgânicos. Esse contexto torna o DME especialmente interessante para a engenharia química. Ele é um composto de baixa complexidade molecular, mas de alto valor estratégico, com potencial para substituir combustíveis fósseis, gerar produtos petroquímicos e até integrar sistemas de energia limpa. Quando olhamos para as aplicações industriais do DME, a gente vê um composto ali que ele transcende a química básica. Ele se posiciona no mercado como uma solução tecnológica em várias frentes. Como combustível, ele se destaca por oferecer uma combustão mais limpa do que o diesel e o GLP, praticamente sem geração de fuligem. O alto número de cetano, ele garante uma ignição eficiente nos motores de combustão e ele até pode ser misturado com o GLP em até 30%, com uma mínima alteração da infraestrutura. No setor de cosméticos e farmacêuticos, o DME ele é usado como propelente em aerosol. Ele substitui os gases mais poluentes, como os CFCs, por não ser tóxico e ecologicamente mais seguro. Em termos de síntese química, ele é usado como intermediário na produção de oleofinas leves via rotas como o MTO e o DTO, que são fundamentais ali na fabricação dos plásticos. Também é avaliado em processos alternativos à síntese de Fischer-Tropsch. Ele vai oferecer ali rotas produtivas a partir do gás de síntese. Pensando num futuro energético, o DME ele pode ser reformado para liberar hidrogênio sob demanda, o que posiciona ele ali com um vetor de armazenamento energético em tecnologias, por exemplo, células de combustível, e na chamada economia do hidrogênio. Bom, eu vou começar explicando o fluxograma geral do processo de produção do éter dimetílico a partir da desidratação do metanol. A partir desse fluxograma do Turton, onde, primeiramente, o metanol ele vai entrar no sistema no cano superior esquerdo, ele vai passar por um vaso de alimentação, em seguida a bomba P201AB vai enviar esse metanol para o trocador de calor E201, onde ele vai ser aquecido por vapor de média pressão, e essa corrente, então, ela passa por mais aquecimento pelos trocadores E202 e E203. Em seguida, esse metanol aquecido ele vai ir para o reator R201, onde vai acontecer a conversão dele para éter dimetílico e água. Como essa reação ela é endotérmica, ela vai requerer uma temperatura um pouco mais elevada. E depois de sair desse reator, essa mistura gasosa vai passar por um outro trocador de calor, onde ela vai ser resfriada para poder estar facilitando a condensação parcial. E essa mistura bifásica ela vai para uma torre de separação, a T201, onde vai ocorrer uma primeira separação. Nessa torre, vai acontecer a separação com base no ponto de ebulição, onde o produto de topo vai ser rico em éter dimetílico e água, e o produto de fundo vai ser rico em metanol e água, onde ele também vai seguir para uma outra etapa de recuperação. O vapor do topo da torre, ele vai ser resfriado num trocador de calor, no E204. A fase líquida vai para uma torre de purificação, né, a T202, com auxílio da bomba P202AB. E aí vai acontecer uma separação um pouco mais precisa, onde o éter dimetílico puro ele vai ir para o topo e a água vai ir para o fundo. No fundo dessa torre, né, a gente tem que sair água mais metanol, ele vai ser enviado para outra torre de esfriamento, a T203, após passar pelo trocador de calor E206. E nessa torre vai acontecer mais uma separação, onde o metanol vai ser o produto de topo e a água residual vai ser o produto de fundo. O metanol ele pode ser recirculado para o início do processo via a bomba P203AB e a água residual ela vai ser resfriada em outro trocador de calor, no E208, antes de ser descartada como efluente. Bom, uma vez que a Eduarda já explicou, né, o fluxograma geral do processo, aqui nós vamos detalhar os equipamentos, né, utilizados nesse processo. Numa primeira parte, a gente tem o Feeding Reactor Subsystem, que é o início do processo, que é onde o metanol
vai ser alimentado, pré-aquecido e convertido no DME, né, o dimetil éter, no reator. Então a gente tem o equipamento P1001AB, que seria uma bomba de alimentação que impulsiona o metanol para o sistema. A gente tem o V1001, que seria um vaso de pressão que estabiliza o fluxo e remove gases de impureza. A gente tem o E1001, que seria um trocador de calor que vai pré-aquecer, né? Ele vai aquecer o metanol antes dele entrar no reator. A gente tem o R1001, que seria o nosso reator de conversão, que ele vai catalisar a desidratação do metanol, formando o DME. A gente tem o E1002, que é o trocador de calor que resfria a corrente após o reator, né? A gente tem o E1003, que é o nosso trocador de calor, que vai fazer um resfriamento adicional. A gente tem o T1001, que é uma torre de separação que vai separar o DME da água com a mistura de água e metanol. No caso, seria uma coluna de destilação, né? Essa torre de separação. E nós temos o E1004, que seria o condensador, ele vai condensar o DME e os vapores do topo da torre de destilação, né, da nossa torre de separação. Dando continuidade aqui nos equipamentos, a segunda etapa, né, que é o sistema de purificação do DME, né, vai refinar esse DME e remover os resíduos de metanol ou subprodutos. Nós temos os equipamentos T1002, que seria uma torre de purificação que remove impureza do metanol residual do DME, que seria a nossa segunda coluna de destilação, né? Nós temos o E1005, que é o condensador do topo da nossa coluna de destilação dessa etapa. Temos o V1002, que seria um vaso, né, de refluxo que armazena o condensado que retorna com esse refluxo. E temos a P1002AB, que é uma bomba de refluxo que vai fazer recircular esse líquido. Bom, agora eu vou falar sobre a terceira etapa, que é a separação do metanol e o reciclo do sistema. Bom, o primeiro equipamento utilizado é o T1003, que é a torre de separação do metanol e separa o metanol da água. O equipamento E1006 é o reboiler que fornece o calor de fundo da torre. O E1007 é o condensador de topo da torre, que condensa os vapores. E o V1003 é o drum de fluxo. A P1003AB é a bomba de refluxo, que recircula o líquido para a torre T1002. E o E1008 é o trocador de calor, que resfria a coluna e condensa os efluentes finais. Falando agora um pouco sobre a constante de equilíbrio Kp e em relação à temperatura, a constante de equilíbrio da desidratação do metanol diminui com o aumento da temperatura. Isso acontece devido à natureza exotérmica da reação. Porém, mesmo a 400 graus Celsius, o valor de Kp ainda indica forte favorecimento dos produtos do dimetil-etil mais H2O. Consequentemente, as conversões de equilíbrio de metanol são praticamente completas, superiores a 99% ao longo de 200 a 400 graus Celsius. Nesse cenário, o equilíbrio favorece quase totalmente a formação do dimetil-etil, e, consequentemente, possuindo alta seletividade. Bom, essa reação é uma reação de desidratação catalítica do metanol, moderadamente exotérmica, tem uma entalpia, um ΔH de menos 11.770 kJ/mol. Nesse tipo de reação requer o catalisador ácido sólido, então usa-se tipicamente o alumina amorfo, promovida com 10% de sílica como catalisador. Nessas condições, não se observam reações laterais significativas abaixo de 400 graus Celsius. A formação de DME é praticamente 100% seletiva até esse limite de temperatura. Acima dessa temperatura pode ocorrer desativação do catalisador e, eventualmente, reações indesejadas. A cinética experimental mostra dependência de primeira ordem em relação ao metanol, sugerindo que o mecanismo do tipo Allen-Riedel seja predominante, isto é, basta uma molécula dissolvida reagindo com outro do gás, e esse comportamento simplifica a modelagem cinética, pois indica que a etapa limitante envolve uma única absorção do metanol.
A reação é biomolecular, ela ocorre nos sítios do ácidos da superfície. Dois caminhos são propostos na literatura. O primeiro caminho é o associativo, de Langmuir. Duas moléculas de CH3OH adsorvidas em sítios adjacentes que interagem para formar o DME. E o segundo método é o método de Ellen-Hildel, em que uma molécula de metanol absorvida no ácido reage diretamente com outra molécula de metanol da fase gasosa. A cinética de velocidade dessa reação, ela ocorre para temperaturas maiores ou igual a 250 graus Celsius. A velocidade de reação de formação do DME segue uma cinética de primeira ordem em metanol, onde os parâmetros cinéticos são medidos para um K de 1,21 vezes 10 a sexta kmol por metro cúbico Cat vezes H vezes quilo-pascal. E o E é de 80,48 kJ/mol. Esses valores refletem a elevada reatividade sobre a alumina sílica, que é compatível com os catalisadores ácidos para a desidratação do metanol. Bom, nossas referências bibliográficas utilizadas basicamente foi o livro do Turton, né? Análise, Síntese and Design of Chemical Process. Aí tá a quarta edição e a quinta edição também. O que muda ali no final é a editora, né? E a gente utilizou alguns artigos, um deles foi esse daí. Modelagem da produção de dimetil-éter a partir do gás de síntese na indústria sucroalcooleira, apresentado no COBEC, pelo Lopes.